Bom dia a todos, bem-vindos à nossa reunião virtual do Banco do Brasil, que nós fazemos em conjunto com a PMEC do Rio e de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos clientes, os analistas, os nossos investidores, os nossos acionistas, nossos funcionários também que estão prestigiando esse evento. Esse encontro, ele conta com a tradução simultânea, né? Também será possível, depois ao final desse evento, fazer perguntas e respostas. Nós faremos uma primeira sessão de 2 apresentações, depois seguirá a sessão de perguntas e respostas, que as perguntas poderão ser colocadas nessa telinha que vocês encontram na barra. Bom, para nós começarmos esse evento, eu passo a palavra para o Carlos André, o vice-presidente de Finanças, vice-presidente financeira e Relações com Mercados, e logo em seguida, nós teremos a apresentação do nosso presidente, André Brandão. Muito obrigado. Deve ter caído a rede aqui, o Wi-Fi. Eu não estou ouvindo mais nada. Não sei se começou, não começou, não estou ouvindo nada. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente só está com uma questão técnica, já estamos resolvendo, né? Então, como eu falei, eu acho que é importantíssimo a gente fazer essa conversa com o mercado e nós temos o objetivo de estar muito próximo com todos vocês e discutindo a questão dos nossos resultados, né? Lembrando que o André Brandão, nosso presidente, ele assumiu há um pouco mais de um mês e pouco, e o nosso CFO também, que nós estamos trazendo aqui, sendo o primeiro evento que nós fazemos com a presença dos dois e apresentando para o mercado também, né? Nosso objetivo também é sempre estar próximo ao mercado e nós estamos olhando, principalmente para 2021, novas formas de nós falarmos com todos vocês e certamente faremos outros eventos dessa natureza. Vamos pedir mais um minutinho de todos vocês. A gente só está resolvendo essa questão técnica, né? Aproveitando esse tempo, eu gostaria de falar de todo o compromisso que a organização tem com o posicionamento, né, principalmente no mercado que ele vem se movimentando muito rapidamente, né? Então, nós teremos uma apresentação que vai falar um pouquinho de como que a administração observa o futuro desse mercado e principalmente como que a gente coloca a instituição para enfrentar esses desafios dentro desse novo ambiente competitivo. Entendemos que nós estamos muito bem posicionados para todas essas tendências que a gente já vem discutindo há algum tempo com todos vocês, né? E nós gostaríamos de trazer um pouco mais de cor hoje da forma como nós olhamos todos esses aspectos dentro da organização, né? E também, como não deixaria de ser relevante, né, aspectos de eficiência da instituição, né? Vocês têm visto o trabalho que nós estamos fazendo, né? Eu vou mudar um pouco a ordem das apresentações e eu vou passar para o André Brandão, o nosso presidente. Ele começa com a apresentação falando sobre os aspectos estratégicos. André, por favor. Pelo imprevisto aqui, mas essa é a nova realidade, né? A gente está fazendo tudo virtual hoje e acontece essas coisas. Eu começo aqui, invertemos um pouco, mas eu acho que a parte de números vocês já ouviram, ou muitos de vocês já ouviram, né? Mas acho que é importante, o Carlos André vai voltar. Eu queria de novo comentar que a gente acaba de trocar, então, ele como nosso CFO, e ele vai passar os números, e como
Daniel Maria assim colocou, a gente deve manter uma proximidade maior com os investidores e com todos aqui que participam, investidores, clientes, etc. É uma obrigação nossa. Mas antes então, antes dos números, eu queria voltar a uma mandala que eu introduzi na nossa reunião de resultados no terceiro trimestre. Eu queria, talvez, pegar essa mandala e aumentar em alguns aspectos. Mas, antes disso, eu queria fazer uns comentários aí que eu acho que é importante fazer como abertura. Primeiro é o reconhecimento que o mercado está sobre uma transformação, né? A gente fala sobre a margem financeira sob uma pressão muito grande, que vem por efeitos macroeconômicos, por avanços tecnológicos, por uma mudança de comportamento do consumidor e uma regulamentação que está fazendo isso acontecer. Tem também um risco de disrupção no mercado, né, proveniente de fintechs, big techs, etc., que tem uma relação, uma mudança que a gente chama de assimetria entre o retorno dos acionistas, que a gente sempre trabalhou, para o retorno para o consumidor, que é um retorno no aspecto de satisfação, no aspecto de retorno econômico também, né, preço, evidentemente, e um aspecto de recomendação. Então, essas são coisas importantes que eu acho que esses novos entrantes no mercado estão conseguindo atuar de uma forma muito importante e acho que a gente tem que lembrar disso para fazer. Então, acho que essa é a primeira colocação e eu vou expandir um pouco isso na apresentação de hoje. Evidentemente, um lado positivo é que os bancos largam de uma posição muito importante, que é a base de clientes que nós temos. Então, eu queria começar daí, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um legado de infraestrutura que a gente tem que trabalhar. Então, esse é um lado importante. Eu acho que eu começo falando que a gente vai ter que lidar com este legado, investimentos em capacitação na transformação digital e também investimentos em capital humano para a gente entrar nessa linha de melhor experiência do cliente. Evidentemente, como eu já mencionei, com margens menores, significa que a gente tem que lidar com isso, como a gente vai se financiar. Então, aí eu queria voltar à mandala, e eu acho que eu já falei um pouco na reunião do trimestre, mas eu queria focar um pouco mais. Eu acho que a apresentação, daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes do que nós entendemos como experiência do cliente, mas eu queria direcionar os pontos que eu já fiz. Quer dizer, o primeiro aspecto dessa mandala, como vocês podem ver à direita, é eficiência e redução de despesas. Como eu falei, uma redução de margens, é inevitável que a indústria financeira vai ter que lidar com o aspecto de ser mais eficiente e a gente tem um compromisso de ser eficiente e também de reduzir as despesas de uma forma nominal. Então, acho que isso é muito importante. Tem um outro aspecto que eu queria mencionar, antes de eu entrar nas alavancas de negócio, que é para a gente se fortalecer e se preparar para conseguir atuar nesse investimento. Quer dizer, evidentemente, para ter investimento, a gente tem que manter um retorno adequado. Eu queria falar sobre isso, mas eu queria dar uma pausa numa outra agenda que é muito importante dentro do Banco do Brasil, que é a agenda ESG, né? Eu vejo essa agenda em 3 grandes blocos. Um deles é como o Banco do Brasil atua de forma responsável na forma de atuação própria deles, né? Então, como é que a gente vai ter, no parte de meio ambiente, como é que a gente vai ter uma parcela maior de energia renovável na nossa matriz energética, e a gente acabou de alinhar um compromisso que em 2024 a gente vai chegar com 90% de energia renovável, mas vai além na parte social, que a gente faz muito, vai muito na área de governança também. Então, essa é uma atuação nossa, né, que é importante e a gente está atuando bem. O outro aspecto dessa agenda é como é que nós vamos ajudar os nossos clientes a fazer essa transição. Acho que isso é muito importante. Eu acho que o Banco do Brasil tem um privilégio aqui, por ter atuado muito em setores como agro e setores como governo, que a gente tem uma agenda já e uma carteira, consequentemente, importante na área de ESG, né? Tanto na área de agronegócio, como em outras fontes renováveis de atuação, mas também na parte social. Então acho que isso é muito importante. A gente continua fazendo isso. Essa semana, eu anunciei, juntamente com a BRF, mais um exemplo de que a gente está fazendo nessa linha, que é ajudar uma transição dos integrados da BRF em matriz energética para fotovoltaica. Então, essa é uma das iniciativas. A gente, como eu já mencionei, a gente tem uma carteira já muito grande de agronegócio de baixo carbono, e é uma coisa que a gente vai continuar. Então, essa é uma agenda muito positiva de auxiliar, então, nossos clientes nessa transição. E a gente também tem que intermediar os investidores a acessar essa agenda também, e através da nossa
nosso asset management, através da área de mercado de capitais, a gente pretende fazer isso ainda mais. Então, eu queria só fazer uma pausa aí com essa agenda, que ela é muito importante. Eu espero que na próxima reunião que nós tenhamos, eu vou falar um pouco mais sobre essa agenda, com um pouco mais de detalhes, com metas tangíveis que o Banco do Brasil espera finalizar e anunciar no mercado em breve. Voltando ao aspecto econômico, eu mencionei a parte de eficiência para investimentos, mas, evidentemente, a gente tem que manter o fortalecimento do nosso negócio e o atendimento ao nosso cliente de uma forma adequada. E a gente começou a detalhar coisas que nós precisamos fazer. E aí, como a gente vai focar, ou como a gente vai alinhar, tem coisas que nós somos muito fortes e eu acho que a gente tem que focar nisso daqui. Acho que isso é muito importante. Quando a gente fala na agenda de investimentos, a gente não vai conseguir investir em todas as frentes para conseguir estar na mesma linha com que os nossos pares ou que o mercado vai demandar na área de transformação digital, etc. A gente tem que focar um pouco mais e tem áreas óbvias. Nessa mandala vocês podem ver que tem áreas que nós somos protagonistas, a gente vai investir ainda mais, que é o agronegócio, que é o setor público e, evidentemente, tem produtos, pegamos aqui um exemplo, que é o consignado, que nós somos muito importantes. Essas áreas a gente vai continuar fortalecendo e a gente pretende, com isso, criar ecossistemas nos quais a gente vai estar provendo serviços para os clientes e, consequentemente, tendo uma relação de experiência para eles ainda melhor. Tem outras coisas que a gente precisa fazer, a gente falou de negócios integrados aqui, como é que a gente consegue lidar mais com isso? Um dos exemplos de negócios integrados é o que eu acabei de mencionar, a gente conseguir, numa empresa corporativa, ajudar a base de clientes dele a uma transição, por exemplo, para baixo carbono ou para energia renovável. Isso a gente vai fazer através de parcerias entre o atacado e o varejo, e o atacado e o private, e assim por diante. Eu acho que tem uma agenda de a gente integrar mais os nossos negócios e extrair mais valor e melhor a experiência para o nosso cliente. E, por último, acho que o Carlos André vai mencionar isso, mas a gente tem uma carteira de crédito muito positiva, conservadora e muito boa nos momentos que nós estamos, mas eu acho que, dada a nossa capacidade de capital, acho que está na hora de a gente entrar em alguns mercados que exploramos poucos aqui no Banco do Brasil. Então, essa é uma agenda que nós esperamos fortalecer, digamos, a nossa linha de receita, juntamente com a eficiência, para a gente conseguir fazer os investimentos necessários para essa transformação que é necessária, que a gente vê na indústria. Tá? Então, eu queria parar aqui e agora focar um pouco mais no que eu mencionei de experiência do cliente. Então, pudesse passar para a próxima página. Como eu falei, quer dizer, o consumidor está mudando seus hábitos de consumir e cada vez mais a gente acredita que o consumidor vai ser o protagonista do que ele vai fazer e ele vai ter que a gente vai ter que prover para ele algumas coisas. Então, na nossa visão, e aqui são alguns dos detalhes que nós acreditamos, para proporcionar essa melhor experiência, tem algumas coisas que são claras. A primeira delas é a conveniência. O cliente vai decidir se ele vai operar no físico ou no digital. Então, a gente tem que ter a capacidade para ambas as coisas e a gente já está investindo nisso. Acho que isso é muito importante. Como eu mencionei, a gente já parte de uma base muito importante da capilaridade física e a gente tem investido muito na parte digital e tem que investir ainda mais. Então, acho que essa parte é muito importante. O segundo aspecto é óbvio que é a simplicidade. O consumidor hoje, da mesma forma que ele trabalha com o celular dele em qualquer coisa, a gente vai ter que ter essa mesma simplicidade na parte de produtos e experiência dele. Então, essa é a coisa importante. De novo, isso faz parte da transformação digital. A outra parte é a efetividade no atendimento. E aqui eu volto no aspecto físico e digital. Essa efetividade ela tem que ser muito importante. A gente tem que prover disponibilidade, a gente tem que prover qualidade no atendimento e a gente tem que prover, quando necessário, resolução de qualquer experiência do cliente ou alguma questão do cliente. Então, esse é muito importante, a gente tem que monitorar isso. Isso é muito importante e eu digo novamente, essa experiência ela pode ser tanto física quanto digital. E, por último, a parte de proximidade. E aí proximidade não é só a proximidade física, não, é a proximidade de entender o cliente, entender o que ele está necessitando e poder oferecer, naquele momento, o produto ideal. E oferecer, a modo de falar, é oferecer na prateleira. Acho que isso é muito importante. A gente acredita que o cliente vai ser empoderado para ele decidir o que ele quer. A gente só tem que ter a certeza que a gente vai, especialmente na forma digital, alinhar esses aspectos ao que ele quer e aí,
uma experiência e com uma capacidade de analítica, a gente vai poder adequar isso à necessidade do cliente. Então, esses são 4 grandes pontos, pilares, que a gente acredita que são importantes para a melhora da experiência do cliente. Passando um pouco adiante, né, eu queria comentar, eu falei tanto da parte física e da parte de proximidade, entendimento. Tem 2 aspectos muito grandes. Um deles é a parte de transformação digital que a gente vai fazer e outra é a parte de transformação cultural. E eu queria endereçar esses 2 pontos aqui. Eu começo pela parte de digital, né? Eu mencionei já a parte de empoderar o nosso cliente, realmente conhecê-lo melhor. E para isso, estou sendo aqui óbvio, mas a gente precisa, e todos sabem que a gente precisa melhorar cada vez mais a nossa base de dados e formação de um Big Data para nós. Acho que isso é muito importante. Evidentemente, com esse Data Lake que nós vamos construir, a gente tem que ter uma capacidade de analítica para trabalhar com isso e evidentemente, conseguir produzir a melhor experiência para o cliente. E, evidentemente, a parte de inteligência artificial vai ser a forma de atendimento e, muitas vezes, até de conseguir entender o cliente no aspectos, conexão com a parte analítica, mas tem um aspecto de atendimento que é muito importante. Eu acho que a gente acredita que uma base desses clientes vai querer ser atendida basicamente pela área digital e esse atendimento tem que evoluir para que ele forneça a qualificação que o consumidor vai exigir, né? Evidente, pelo aspecto de atendimento, a gente tem que entender também a segmentação, e a gente chama de multidimensional, porque a gente tradicionalmente olha só a segmentação dos nossos clientes por base de renda e etc., e a gente vai ter que aumentar essa amplitude dessa para outros aspectos. Acho que isso é muito importante, né? Eu comento aqui de especialização de atendimento, eu já falei da parte digital, quer dizer, os robôs, através de inteligência, têm que ser mais espertos e entender o cliente de uma forma melhor, entender a pergunta de uma forma melhor, mas eu também, a parte humana, né, a gente tem que especializar cada vez mais o atendimento, e um dos aspectos que eu mencionei já é a parte de recomendação. Então, a gente vê mais, quando o consumidor quiser um atendimento personalizado, ele vai acabar indo, provavelmente, ainda no momento, neste momento que estamos, ainda no atendimento pessoal, humano, e eu acho que a gente tem que continuar investindo nessa capacitação desse atendimento para entender e oferecer o produto adequado para o cliente. Então, isso é muito importante, né? E, evidentemente, tem o aspecto de momentos da vida que a gente tem que estar preparado também no aspecto de entender o cliente, o momento dele, para colocar na prateleira os produtos adequados. Então essa é a parte importante, que é a parte digital, né? Evidentemente, eu já toquei na parte humana, na parte de atendimento, mas sem dúvida nenhuma, tem um aspecto de transformação digital, que isso é muito importante, e é o investimento que a gente tem que fazer. Queria passar um pouco adiante para o próximo slide. A gente fala um pouco da parte cultural, né? Como eu mencionei, o aspecto de atendimento humano, ele está lá, e tem um aspecto de pessoas que é muito importante. Então, a gente tem que ter uma cultura voltada ao cliente, nos colocando na posição do cliente, né? E para isso eu começo com o primeiro ponto, que é pessoas, né? Atendimento ainda e por mais que a gente possa falar da parte digital, ainda vai ser um atendimento de pessoas, e a gente tem que trabalhar nisso. Então o que nós estamos fazendo é criando capacitando a nossa base, para eles estarem engajados nessa trajetória de melhorar a experiência do cliente. Isso é um aspecto muito importante. A gente também vai criar indutores para isso, né, com indicadores de satisfação e outras coisas que vão impactar na forma que vamos avaliar o nosso colaborador. Então, isso é muito importante no aspecto de capacitação e indução também, para que tenha um alinhamento correto nessa linha, né? Um outro aspecto, e talvez o último bullet aqui, que ao mesmo tempo, capacitar a nossa base de colaboradores, ao mesmo tempo escutar o cliente, né? E acho que isso é muito importante. Então, a gente vai ter que aumentar a nossa análise de escutar o cliente. E escutar o cliente vai ser por vários canais, digitais, pessoais, presenciais. A gente tem uma coisa que o Banco do Brasil faz muito bem, que é o conselho de cliente, que também traz um pouco essa humanização da relação com clientes, para a gente entender casos específicos, né? Mas, evidentemente, a avaliação digital vai ser muito importante, porque ela vai aumentar o escopo, né, de análise, e para ajudar a gente, com esse feedback, a gente melhorar a experiência para o cliente, né? Mas, eu falando de cultura, tem alguns aspectos que são importantes. Na última reunião do terceiro trimestre, eu falei sobre uma elevação
da área de experiência do cliente, hoje ela é ligada diretamente a mim, e essa área, então, ela é voltada para nós e para o time aqui do Conselho Diretor. Uma elevação aqui, e o intuito dessa área é trabalhar em indicadores de satisfação do cliente, outros indicadores, para a gente trabalhar nisso, experiências concretas e análises, e como é que a gente vai aprender com problemas, ou até com análises de competidores ou outras localidades no mundo, como eles estão lidando com isso, e trazer isso como insumo para que o Conselho Diretor possa atuar e melhorar a avaliação, a experiência do cliente, né? Evidentemente, a gente tem que ter uma segunda linha de defesa para conseguir avaliar a qualidade das vendas e a experiência do cliente, reclamações. Então, esse aspecto é muito importante, e a gente continua também de uma forma construtiva para ajudar-nos a entender e melhorar nessa trajetória, né? Além disso, tem um comitê que é capitaneado pela área de varejo, especialmente, mas a gente está expandindo esse comitê, que é um comitê que é a primeira linha de defesa, que é quem vai olhar o aperfeiçoamento de produtos e vai trabalhar com esses feedbacks que a gente vai ter, mas especialmente ele já vai ter feedbacks concretos na atuação que ele faz, através do saque, ele atua mais diretamente. Então eu diria aqui que é a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa, e um atendimento de um nível superior aqui, com um sponsorship, como eu coloquei no slide, para que eu e o Conselho Diretor atue de uma forma para acelerar a desenvolvimento de produtos e melhorar a experiência do cliente. Então, culturalmente, isso é muito importante. Então, não só a parte de transformação digital, e que é efetivamente extremamente importante, mas também a parte cultural é importante para que o Banco do Brasil mude essa escala, né? E, para tanto, né, eu já comentei, mas é muito importante, no próximo slide, a gente vai ver indicadores, né? E acho que quando nós olhamos no próximo slide os indicadores que a gente vai identificar, evidentemente são vários, a gente pegou alguns deles, mas o NPS é sem dúvida um importante, a gente já avalia, e a nossa missão é continuar avaliando e crescendo nesse indicador. A gente também tem pesquisa de satisfação através de cliente oculto, eu acho que isso é uma forma muito importante de atuação, e acho que isso é efetivamente importante, a gente vai continuar mantendo isso, né? Churn rate, eu acho que isso é importante, a fidelização do nosso relacionamento, a manutenção do cliente. Evidentemente, um churn muito alto, a gente está enxugando gelo, fazendo transações e perdendo o cliente. Então, isso é um indicador importante, não só o geral, mas para o produto, e a gente está muito engajado nisso, né? O engajamento de clientes também, a atuação deles, o número de produtos que eles vão usar conosco, isso é muito importante. Isso conecta com a principalidade, né? Entender que nós somos o principal banco desse relacionamento, é isso que a gente espera, isso é a nossa forma de atuação, e a gente, consequentemente, com uma melhor experiência do cliente, a gente vai se defender tanto numa redução do churn, num aumento de venda de produtos e, consequentemente, uma maior principalidade. Eu mencionei já a segunda linha de defesa, mas, evidentemente, a segunda linha vai criar aí índices de adequação de negócio, adequação de perfis de produtos que a gente vai vender para o cliente. De novo, isso é um passo da jornada de aprendizado, então a gente vai melhorando isso para ter certeza que isso melhora a experiência do cliente, e eu não tenho dúvida que isso é uma coisa importante, mas eu espero que em algum momento nós, como indústria, nós, como Banco do Brasil, vamos estar claramente já entendendo, e o suitability vai ser quase que marginal. Então, eu sou muito positivo nisso. E eu já mencionei, quer dizer, a gente tem que, nessa experiência do cliente, um indicador importante é quão efetivo é o atendimento nosso e quão simples é a forma que ele atua conosco. Então tem indicadores de efetividade e simplicidade que a gente tem que lidar com isso, né? E eu mencionei um aspecto que é uma característica natural de bancos, que a gente vê nas nossas reclamações, né, que é a dificuldade de atendimento e resolução de problemas do cliente. Quer dizer, então, acho que isso é muito importante. A gente tem que atender o cliente não só na hora de vender o cliente, mas atender ele na hora de resolver um problema, e atender o cliente também numa hora difícil dele, que pode ser uma hora que estamos discutindo cobrança com ele. Então, isso está muito imbuído
no DNA da nossa organização. Culturalmente, a gente tem que trabalhar com isso e, novamente, criar indicadores que ajudem a gente a melhorar ainda mais esse processo. Tá? Com isso, o que eu queria falar é que hoje, já na parte de tecnológica, a gente tem avançado bastante, eu já mencionei isso, mas experiências muito positivas no nosso aplicativo, né? A gente tem o melhor app da indústria, um dos melhores apps da indústria, com uma alta qualificação. A gente tem muitos clientes utilizando a nossa forma de WhatsApp de comunicação, então um atendimento mais simples, né? A gente está se preparando para o Open Banking, a gente está trabalhando nessa integração de canais físico e digital, a gente tem um atendimento já através de inteligência artificial, através de WhatsApp, Twitter, Facebook, então isso já é uma realidade para a gente, mas a gente não está satisfeito onde nós estamos, a gente tem que crescer ainda mais. A gente, felizmente ou infelizmente, através dessa pandemia, acelerou a parte de atuação na parte digital, então hoje a gente chegou em mais de 20 milhões de clientes digitais, um crescimento substancial comparativo ao ano passado, e assim vai. Quer dizer, então, eu queria chamar a atenção que hoje já é uma realidade que nós fazemos, mas, evidentemente, a gente entende a realidade, a transformação da indústria, e que a gente tem que continuar investindo e estando preparado para o que está por vir. E, por último, eu queria só finalizar, né, só para fechar o meu ponto, no último slide, a gente fala, colocando novamente experiência do cliente no centro, é através dessa experiência do cliente que a gente vai reter os clientes, né, e como eu já mencionei, um churn menor em clientes e produtos, a gente vai conseguir vender mais produtos e, consequentemente, ter um engajamento melhor com a nossa base de produtos e chegando onde nós queremos estar, que é ser o banco principal do nosso cliente, do nosso relacionamento, e criar relacionamentos que são duradouros, né, que é essa relação. E com isso, a gente imagina que é através disso que a gente vai conseguir resultados sustentáveis e elevação da rentabilidade, né? Como eu falei no começo, tem aí uma transformação no mercado entre um passado recente, no qual nós éramos cobrados efetivamente por um retorno on equity do acionista, e está claro que o mundo tem nos falado e tem outros modelos de disrupção que a gente tem que atender o cliente melhor. Por isso que a gente acha que, fazendo isso que eu acabei de mencionar, e isso é só o começo dessa jornada, a gente vai criar resultados sustentáveis e uma elevação de rentabilidade. Tá? Então, eu queria parar por aqui, eu vou estar aberto depois para perguntas e respostas. Queria voltar aí ao Daniel e espero que o Carlos André já esteja conectado para ele falar sobre os números. Tá? Muito obrigado. Tá ótimo, obrigado, André. Eu costumo falar na interação com os clientes, com os nossos investidores, que o maior ativo da organização são seus clientes e o relacionamento com seus clientes. Então, agradeço, André, pela granularidade que você trouxe de como que a estratégia da empresa olha para os seus clientes. Agora, vamos passar para o Carlos André, o nosso CFO. Ele fará uma breve apresentação a respeito dos resultados da organização e depois, logo em seguida, nós passamos para a sessão de perguntas e respostas. Carlos André. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais nada, queria pedir desculpas pelo problema técnico que tivemos na conexão originalmente. Meu nome é Carlos André. Desde o dia 1º de dezembro, assumi a posição de vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores. Nada melhor do que completar o meu 10º dia aqui nessa posição, participando desse evento da APMEC Rio de Janeiro e São Paulo, que é um evento bastante importante de mercado, que reúne uma audiência de investidores e analistas bastante eclético. Eu gostaria, então, de começar a minha apresentação rapidamente. Falando desse ano, não tem como falar do ano de 2020 sem, obviamente, nós abordarmos um pouquinho o evento da pandemia. Tem sido um ano extremamente desafiador para todos, obviamente, e principalmente por conta da pandemia, e o Banco do Brasil tem procurado, de todas as formas, suportar os seus clientes e reforçar o seu compromisso com a sociedade. Falando um pouquinho da nossa atuação junto à sociedade, apoiando as iniciativas de governo, o Banco do Brasil participou de diversas frentes de programas do governo, entre elas eu destacaria pagamentos de 4,6 bilhões de auxílios emergenciais, 12,7 bilhões de pagamentos no âmbito do programa BEM, do Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda,
além de quase 190 milhões de reais que foram pagos para residentes e estudantes de medicina no âmbito de um programa também do Brasil Conta Comigo. Com relação ao suporte aos nossos clientes, foram beneficiados 4,2 milhões de clientes com desembolsos totais entre novas operações, renovações, prorrogações e renegociações de 292 bilhões de reais. Destaques para alguns programas de governo em que nós tivemos atuações decisivas, como a linha de crédito do Pronamp, a linha de crédito conhecida como PESE e, por fim, o CGPE. Todas essas três linhas principalmente direcionadas à preservação do emprego e ao suporte às pequenas e médias empresas. No total foram desembolsados nessas três linhas, no período de março a setembro, o período em que começou efetivamente o agravamento da crise da pandemia, foram desembolsados por parte do Banco do Brasil 14 bilhões de reais. No Pronamp, apenas no Pronamp, foram beneficiados quase 110 mil clientes do Banco do Brasil nessas linhas. Do lado do nosso atendimento, mais do que nunca foi importante o casamento do atendimento físico com o digital. Nós conseguimos fazer toda a adaptação da nossa rede de atendimentos, reforçando os nossos canais digitais, para que nós pudéssemos preservar o atendimento com a maior eficiência aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que colocamos a nossa preocupação com os nossos colaboradores. Só para citar um exemplo, foram quase 107 milhões de interações e de atendimentos via aplicativo WhatsApp, tá? E, além disso, nossa carteira de clientes digitais, ela cresceu nesse período de março a setembro 3,8 milhões, foram 3,8 milhões de novos clientes digitais, chegando a quase 20 milhões de clientes digitais do Banco do Brasil. Passando, por favor, para o próximo slide. O nosso resultado até o terceiro trimestre deste ano, ele foi construído basicamente em cima de 4 pilares. O primeiro dele, o André já mencionou, o presidente André também já mencionou, nossa carteira de crédito, uma carteira de crédito bastante resiliente, que chegou a quase, carteira de crédito ampliada, chegou a quase 731 bilhões de reais, com destaque para o crescimento de 8,7% nos negócios com clientes do nosso segmento de varejo. A partir dessa carteira de crédito e com base em outras fontes de receita, atingimos uma margem financeira bruta de 42,6 bilhões de reais, um crescimento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o que, no final das contas, também resultou num resultado estrutural de 32,8 bilhões de reais, um crescimento bastante robusto de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, lembrando que o nosso resultado estrutural é aquele resultado que vem antes das provisões para créditos e antes da incidência dos impostos. E, por fim, tudo isso, na prática, suportado por uma base de capital sólida, por uma estrutura de balanço sólida. Nosso índice de capital principal atingiu 13,11% ao final de setembro, o que nos dá musculatura e sustentação para desempenhar nossas funções, principalmente em relação à carteira de crédito, nos períodos que ainda virão. Passando adiante, por favor. Falando no nosso primeiro pilar, nossa carteira de crédito. O Banco do Brasil, ele procura sempre suportar os seus clientes com os créditos adequados e convenientes para os seus clientes. Como eu já disse anteriormente, nossa carteira de crédito ampliada atingiu quase 731 bilhões de reais ao final de setembro de 2020, um crescimento de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Como destaque, o crescimento dos negócios com pessoas físicas, que teve um crescimento superior a 6%, com uma ênfase muito grande em créditos consignados. Lembrando que, no caso de créditos consignados, a nossa carteira de crédito está bastante calcada nos segmentos de crédito consignados direcionados para servidores públicos e pensionistas do INSS. São 97% da nossa carteira de consignados concentrados nesses dois segmentos, o que, obviamente, nos dá uma qualidade de crédito bastante robusta para esse segmento de clientes. Nas pessoas jurídicas, no caso de empresas, nós tivemos uma pequena retração
puxada principalmente pelo segmento de grandes empresas, mas quando nós fazemos um corte e olhamos para as micro e pequenas empresas, tivemos um crescimento, ou seja, aquelas empresas que têm faturamento até 200 milhões de reais, nós tivemos um crescimento bastante robusto de 17,9% no mesmo período. Por fim, eu gostaria de ressaltar o crescimento no nosso segmento de agronegócios de 5,3%, também no comparativo com o mesmo período do ano anterior, o agronegócio sendo, obviamente, uma das vocações do Banco do Brasil, um segmento em que nós dominamos e que sempre contribui muito positivamente para o nosso resultado. Obviamente, por conta da pandemia, pode voltar o slide anterior, por favor? Ainda no slide anterior, por conta da pandemia, nós também tivemos, do lado direito do slide, nós tivemos um trabalho bastante importante de atendimento e suporte aos nossos clientes por intermédio de prorrogações de carteiras de crédito. No caso de pessoas físicas, foram um total de 109,2 bilhões de prorrogações que foram efetuadas desde março, sendo que 46,9 bilhões para pessoas físicas, praticamente mais da metade disso, 27,3 bilhões em operações de crédito consignado, como eu já mencionei anteriormente, crédito consignados sempre baseado e concentrado nos segmentos de servidores públicos e pensionistas, de uma qualidade muito boa. Para pessoas físicas foram 42,1 bilhões de reais, com destaque para o segmento de micro e pequenas empresas, né, com 25,6 bilhões de reais, ressaltando que as prorrogações, mais de 81% das prorrogações nesse segmento foram direcionadas para as empresas que têm uma maior resiliência de crédito, de acordo com os nossos modelos proprietários de avaliação de risco de crédito. Por fim, no segmento de governo foram 15,7 bilhões de reais. No segmento de governo, a grande maioria das operações conta com garantias do Tesouro Nacional, o que também faz com que a qualidade da carteira seja muito boa. E, além disso, 4,5 bilhões direcionados para o segmento agro. Eu gostaria de ressaltar também que toda essa carteira de prorrogação, boa parte, a grande maioria, foi concentrada nos melhores ratings de crédito entre AA e C, o que também nos dá conforto de que essas prorrogações foram feitas de maneira bastante responsável e bastante criteriosa. Agora sim, passando para o próximo slide, por favor. Falando um pouquinho da qualidade do crédito e de inadimplência, nossa inadimplência ao final do terceiro trimestre, ela atingiu a inadimplência de 90 dias, o INAD 90 atingiu 12,4%, em linha com a média do sistema financeiro nacional, e se desconsiderarmos um caso isolado relacionado a um grande cliente, pessoa jurídica, o nosso índice seria de 1,9%, muito abaixo da média do sistema financeiro nacional. Apesar de índices de inadimplência controlados, e uma parte da explicação para esses índices de inadimplência controlados tem muito a ver também com as prorrogações que nós efetuamos ao longo desse período de pandemia, nós optamos por fazer antecipação prudenciais de provisão de crédito, que nesse período de 3 trimestres atingiram já 6,1 bilhões de reais, o que criará um colchão para nós enfrentarmos eventualmente períodos mais à frente em que a inadimplência venha a se agravar. Passando adiante, por favor. O presidente André já mencionou, acho que aqui é importante ressaltar também a nossa busca constante por maior eficiência no Banco do Brasil. Nesse sentido, nós identificamos 3 frentes que vão nos garantir 3,3 bilhões em economias nos próximos 5 anos. A primeira frente é a frente de pessoas. O Banco do Brasil ele fez uma revisão e um aperfeiçoamento do seu pacote de remuneração para os seus colaboradores, em que nós revisamos o plano de cargos e salários e introduzimos um programa de remuneração variável para todo o corpo de funcionários, baseado em performance e atingimento de metas. Com isso, nós esperamos conseguir cerca de 2,5 bilhões de reais de economias nos próximos 5 anos, o que é uma meta bastante significativa e um valor bastante representativo quando a gente olha os resultados que nós pretendemos alcançar como um todo. Em adição à frente de pessoas, nós temos também uma frente de eficiência imobiliária com um programa que nós chamamos internamente de FlexiBB.
em que, na prática, nós conjugamos o conceito agora de teletrabalho, trabalho em regime de home office, com flexibilidade de utilização dos nossos espaços corporativos. Com base nesse programa, nós esperamos atingir uma economia também nos próximos 5 anos através de redução dos espaços corporativos necessários, né, renegociação de aluguéis e otimização dos espaços corporativos de cerca de 690 milhões de reais pelos próximos 5 anos. E, por fim, eu gostaria de também ressaltar uma outra frente já mencionada pelo André, que tem alinhamento muito forte com a nossa agenda de atuação no segmento de ASG, que diz respeito à otimização do nosso uso de fontes de energia elétrica. Nós esperamos uma economia de 165 milhões de reais. Nós estamos investindo em usinas de energia fotovoltaica, já são 2 usinas que estão em operação e temos uma meta bastante ambiciosa de até 2024 ter uma conversão de até 90% da utilização da nossa energia por intermédio de energia limpa e energias renováveis. Além dessas 3 frentes principais, nós ainda temos mapeados adicionalmente cerca de 500 milhões de reais que virão eventualmente de medidas de automação de processos, além de otimização do nosso processo de alienação de imóveis não de uso. Só para citar um exemplo, nós fizemos uma parceria com uma startup do ramo imobiliário que permitiu que nós reduzíssemos o tempo médio de alienação desses imóveis de 500 dias para 220 dias. Passando adiante, por favor, já falamos de eficiência, falamos de carteira de crédito, falamos de inadimplência, falamos de eficiência. Obviamente, então, ressaltamos o nosso resultado estrutural, que é aquele resultado antes das provisões e de incidências de impostos, crescimento de 9,5% comparativamente ao mesmo período do ano anterior, atingimos 32,8 bilhões de reais nos primeiros 9 meses de 2020. Quando olhamos para o lucro líquido ajustado, houve um decréscimo de 22,9%, esse decréscimo explicado em grande parte pelas provisões prudenciais que realizamos ao longo desses 3 trimestres de 6,1 bilhões de reais. Seguindo, por favor. Por fim, eu gostaria de ressaltar os índices de capital que nós conseguimos atingir ao final do 3º trimestre de 2020. Nosso índice de Basileia fechou em 21,21% e o nosso índice de capital principal em 13,11%, com contribuições importantes de 3 frentes principais, uma relacionada à retenção de lucros, por conta de determinações até do próprio Banco Central. Nós fizemos uma retenção, a distribuição de lucro ao longo do ano de 2020 tem sido contida. Além disso, houve também alguma redução no que diz respeito a deduções prudenciais do capital principal e, por fim, por conta de impactos positivos da revisão dos ativos e passivos atuariais do Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Eu acho que, nesse momento, então, eu encerro a minha apresentação. Eu retorno a palavra para o Daniel para que a gente possa iniciar as sessões de perguntas e respostas. Bom, obrigado, Carlos André. Bom, agora nós passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Além do André e Carlos André, também estarão presentes o Carlos Mota, o vice-presidente de negócios de varejo, o Carlos Bonetti, vice-presidente de controles internos e gestão de riscos, Gustavo Fossi, vice-presidente de desenvolvimento de negócios e tecnologia, João Rabelo, vice-presidente de agronegócios e governo, e Bernardo Roth, vice-presidente de negócios de atacado. A gente já recebeu aqui uma primeira, na verdade, uma série de perguntas, mas eu vou começar do José Bento, um investidor de pessoa física, e essa pergunta é direcionada para o Fossi, que pergunta o seguinte: olha, como vocês enxergam o relacionamento com as fintechs daqui para frente e a previsão de realizar parcerias e investimentos? Que perdas ou ganhos de sinergia prevê o banco com as fintechs? Pergunta. As parcerias com as fintechs elas são extremamente importantes, a gente vem estudando, a gente já vem fazendo algumas parcerias com fintechs através da nossa plataforma de Open Banking, né? A gente vem estudando caso a caso, mas a gente vê muito essas parcerias como a busca
que nós temos pela melhoria da experiência com o cliente, né? A gente vê uma intensificação disso e sempre, como eu sempre costumo dizer, uma relação ganha-ganha para o banco e para os nossos parceiros. Obrigado, Fossi. Temos uma segunda pergunta que refere-se à operação de varejo, né? Então, direciono aqui para o Mota, que é o seguinte: com a pandemia e menor fluxo de clientes nas agências, o BB entende que há algum espaço para redução na rede física. Como o BB pretende melhorar a comunicação com seus clientes para ter mais proximidade entre clientes e gere, em função desse cenário, e gira esse cenário que foi ocasionado aí pela pandemia e o crescimento do digital? Essa pergunta foi do senhor Fábio Okada. Fábio, obrigado pela pergunta. Sim, o processo de revisão da nossa rede física é um processo contínuo, ele já vem acontecendo de alguma forma e a pandemia veio acelerar não só o nosso olhar sobre essa estratégia, mas sobretudo o comportamento do consumidor. O que a gente já pode adiantar é que a nossa rede para o ano que vem, ela traz elementos como esse novo comportamento. Logo, nós teremos uma rede ainda mais próxima do cliente, como tangenciando a fala do presidente André Brandão, que é a proximidade mais próxima, mais leve e mais ágil, trazendo aí uma relação muito ligada a esse novo comportamento que de alguma forma veio por conta da pandemia. Perfeito, obrigado, Mota. Temos aqui também uma pergunta do Gabriel Nóbrega, do Citibank, analista de research do Citibank, direcionada para o Carlos André. Com a maior base de capital, com capital mais alto, como está o apetite de risco do banco? Quais segmentos o banco busca explorar? Olá, muito obrigado pela pergunta. Nosso foco ele continua sendo o direcionamento das nossas linhas de crédito para as linhas com risco mais controlado, em que a gente consiga também obter retornos satisfatórios. Então, pessoas físicas e crédito consignado certamente continua a ser um foco da nossa atuação em crédito, assim como a atuação no segmento de micro e pequenas empresas, em que a gente consegue ter margens melhores e utilizar melhor o nosso capital com retornos adequados. Bom, perfeito. Muito obrigado, Carlos André. Nós temos uma outra pergunta. O investidor ele não se identificou. Ela tem uma característica mais de crédito, até por isso que eu direciono para o Bonetti, que é o seguinte: como que enxerga a evolução das provisões daqui para frente, né? E se o banco poderia esperar alguma reversão de provisões em 2021? Bom dia, obrigado pela pergunta. Olhando em perspectiva, eu diria que o ano de 2021 é um ano que traz bastante desafios na gestão desse portfólio. É natural a gente aguardar uma certa evolução das taxas de inadimplência. A gente tem uma série de eventos como o final de carência de operações, as prorrogações que nós fizemos ao longo de 2020, e acho que isso é algo previsível. Ao longo de 2020, nós também viemos constituindo provisões para, já imaginando esse cenário mais adverso à frente, e o que eu posso adiantar é que a gente não prevê uma reversão de provisões para suportar esse período de maior incidência de inadimplências. O que eu posso dizer também é que a gente não prevê a necessidade de continuar olhando para 2021, necessidade de continuar reforçando níveis de provisão, fazendo provisões adicionais como nós fizemos em 2020. O pior desse cenário de crise, do ponto de vista de despesas de provisão, já passou. Olhando para frente, a gente deve ter uma acomodação e a utilização desse colchão de provisão que nós realizamos em 2020. Perfeito. Obrigado, Bonetti. Temos também uma outra pergunta da Renata Cabral, que é analista da Eleven Research, e ela
coloca o seguinte: bom dia, gostaria de saber a visão de vocês sobre os primeiros 20 dias da operação do Pix para o BB, em termos de volumes, experiência do cliente, segurança, também a oportunidade e desafios que o sistema de pagamentos podem oferecer, podem trazer para vocês no longo prazo. Eu acho que aí tem um mix, talvez o FOSSI e as outras áreas também, talvez tenham algo a falar também. FOSSI, primeiro você. Começa, Bonetti. Tá bom. Vou começar e depois eu passo a palavra para o Bonetti. O banco ele entrou muito bem na operação do Pix, né? Hoje nós temos já mais de 6 milhões de chaves cadastradas, com mais de 5 milhões de clientes usando. A gente vê um uso muito intenso já de Pix. Se a gente olhar transferências, nós já estamos batendo na faixa de 40% via Pix, né? E identificamos várias oportunidades de negócio, estamos discutindo, implementando várias oportunidades de negócio. Então a gente avalia uma grande oportunidade para poder melhorar a experiência do cliente, para poder como é que eu vou dizer, para poder impulsionar esse projeto que a gente avalia importante para o país, importante para o sistema, né? Então a gente está com um uso bastante elevado. Eu diria que é um sucesso no banco. Pensando também no cliente, disponibilizamos tanto o cadastramento quanto o uso do Pix em vários canais, desde carteira, desde o app até no WhatsApp. Somos o único banco que temos o Pix, cadastramento de chave e utilização no WhatsApp, né? Então estamos evoluindo bastante nessa tecnologia. Só complementando aqui rapidamente, do ponto de vista de proteção das transações, o Pix nos deu a oportunidade de avançar nos nossos mecanismos de segurança, identificação de fraudes. Hoje, a gente com o Pix conseguiu implementar soluções que fazem escoragem dessas transações em tempo real, em tempo de execução da transferência. A gente tem tido um volume baixo ainda de eventos suspeitos, e os nossos sistemas estão capturando e respondendo adequadamente às ameaças que nós identificamos. Então, estamos bastante tranquilos do ponto de vista de segurança para o nosso cliente no transacional do Pix. Perfeito, obrigado. Nós temos uma pergunta aqui, lembrando um ponto da fala que o André colocou. O investidor não se identificou, se identificou só como Carlos, né, que seria o seguinte: o que o senhor falou, André, sobre a questão de maior participação, maior protagonismo do agronegócios, né? O senhor poderia dar mais detalhes sobre como o senhor vê o agronegócio no banco, e principalmente como poderia alavancar isso? E talvez envolva também o Rabelo nessa pergunta, mas começando com o André, por favor. Pois não, muito obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, eu mencionei isso. É evidente uma grande competência, uma fortaleza do Banco do Brasil estar nesse setor, né? O que eu quero mencionar é que esse investimento, essa análise que a gente tem feito é de não só ser o grande protagonista no mercado que nós já somos hoje, é expandir isso para a cadeia produtiva inteira do agronegócio. Então, acho que isso é muito importante, e acho que a avaliação de produtos também. Então, eu queria passar para o Rabelo, eu acho que ele pode contextualizar isso bom, mas isso é claramente uma das grandes iniciativas nossas, crescer ainda mais nesse setor e ajudar nossos clientes na cadeia produtiva como um todo, e ajudar os clientes não só na cadeia produtiva em geral, mas acoplando aí, eu falei de negócios integrados, né? Acoplando a parte de varejo, atacado, private e o negócio todo do ecossistema, inclusive serviços para a área para o setor de agronegócio. Então, passo aqui para o Rabelo para continuar contextualizando. Obrigado, André. Obrigado, Carlos, pela pergunta. O André já deixou tudo muito claro. Eu só queria colocar um pouco mais de cor em alguns aspectos. O nosso foco, como o André colocou na abertura, vai ser sempre e continuará sempre no cliente, no atendimento das necessidades do nosso produtor, do produtor rural e de toda a cadeia que o atende. Então,
olhando do ponto de vista do produtor rural, nós vamos trabalhar forte na simplificação e fornecer dar maior acesso a esse produtor das nossas linhas de crédito, da forma mais simples, mais ágil e, na verdade, na prontidão necessária. Todos nós sabemos que no agro nós temos janelas de plantio, e se perder aquela janela, você perdeu a oportunidade de produzir no ano todo. Então, é importante que as nossas soluções estejam disponíveis na hora certa e adequada para o nosso cliente, e vamos trabalhar forte, estamos trabalhando forte, já está bem avançado os processos de simplificação e redução de demandas de documentos para os nossos clientes. Para que nós sejamos cada vez mais relevantes a esses clientes, nós vamos trabalhar também dentro dos seus ecossistemas. E esse é um passo, é uma orientação que o André nos trouxe logo no começo, na sua chegada, utilizar o agronegócio como elemento de integração e, a partir dali, oferecer soluções financeiras para toda a cadeia, seja o fornecedor, o prestador de serviço, dentro da porteira o próprio produtor rural, o exportador, a indústria esmagadora, a indústria exportadora e transformadora também. Então, o agronegócio ele servirá como âncora e fortaleceremos esse processo de trabalhar ele como âncora do desenvolvimento de uma série grande de negócios, que envolve, inclusive, os pagamentos instantâneos, como é o caso do Pix, que o Gustavo Fossi colocou aqui. Além disso, nós lançamos um ecossistema, um novo ecossistema um ecossistema digital, um jeito digital de se fazer agro, que é o Broto. É uma plataforma que vocês podem encontrar no broto.com.br, onde ali, além de serviços aos nossos clientes, além de crédito aos nossos clientes, nós também abrimos uma série de consultorias diretamente do Banco do Brasil e também em parceria com startups. Muito obrigado, André e Rabelo. Temos uma pergunta aqui que envolveria a questão da parceria com o BS. Né? Poderia nos dar um update da parceria com o BS, o que poderia se esperar para 2021 para o mercado de capitais, como o Banco do Brasil vê a dinâmica de mercado de capitais e se o mercado está aquecido, e comentando que o André tem mencionado sobre a integração dos negócios e atuação na cadeia de valor dos clientes, e como que está evoluindo essa estratégia, né? E algum resultado concreto que já poderia se dividir conosco, né? com a audiência, e quais as expectativas para 2021? Uma pergunta bastante completa e grande. Passaria para o André primeiro e depois para o Bernardo. Bom, primeiro, acho que eu até falei na última reunião de resultados, né? Quando a gente avaliou a nossa penetração no mercado de capitais, ela é inferior aos nossos principais competidores, né? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, tinha que atuar de uma forma diferente. A gente já era muito forte em uma área de renda fixa do mercado de capitais, especialmente doméstico, e a gente quis ampliar isso daí. A parceria foi muito importante, ela é muito importante para acelerar essa trajetória, né? A união com o UBS, criando o UBS PB, ela é importante, que a gente conectou a nossa força de relacionamento com uma base muito forte de clientes aqui, com uma distribuição global e uma capacitação de produtos e research que o UBS tem globalmente. Então, isso foi muito importante. Adicionalmente, a gente está, então, incorporando esse novo veículo legal, que a gente está aportando investimentos, recursos e aumentando capacitação com contratações e aumentando a nossa penetração ali de conteúdo que a gente quer oferecer para os nossos clientes. Então, acho que isso é muito importante, né? Acho que é inevitável, é uma meta nossa. O Daniel até deu o gancho ali de cadeias produtivas, né? E eu falei também sobre várias frentes, como a ASG. Então, o mercado de capitais, eu não tenho dúvida, né? A gente acabou de falar do agro. Quer dizer, o agronegócio, por mais que a gente consiga auxiliar, e o Banco do Brasil, como eu já mencionei, a gente vai intensificar a nossa presença no setor, inclusive com aumento de exposição do balanço, mas o agronegócio vai explodir e necessita de acessar o mercado de capitais. Então, eu acho que nós somos o principal parceiro para ajudar
os grandes produtores e empresas do setor de agronegócio para acessar o mercado, e isso vai ser feito através dessa nova entidade. Então acho que isso é muito importante. Eu mencionei também a agenda ESG, e tem muitas outras, mas eu mencionei o aspecto de como nós vamos fazer para ajudar os investidores externos ou internos, através de mercado de capitais, para acessar essa base de investidores que têm a qualificação, ou têm também a mesma intenção de ir para a parte de ESG. Então, acho que isso é um dos exemplos, tem muitas coisas. Eu vou deixar o Bernardo comentar um pouco do que a gente já viu de avanços, mas eu posso falar que o nosso pipeline está crescendo muito, a gente está muito satisfeito com esse começo, e evidentemente a gente tem que ter uma maturação. Mas, Bernardo, eu vou deixar com você, que está no dia a dia desse negócio. Ok, obrigado, André. Bem, só para completar, né, a gente tem trabalhado bastante o relacionamento com os nossos clientes, né, de todos os níveis, né, o upper middle, corporate, large corporate, e isso possibilita a entrada em várias das transações importantes que os clientes têm para fazer, né? Então, o pipeline está bastante intenso, a gente já anunciou algumas transações feitas já no âmbito da JV. Então, a nossa expectativa é que o ano que vem seja ainda mais intenso em anúncios de novas transações e de novos mandatos sendo conquistados e novas operações sendo realizadas no mercado. Então, estamos bastante otimistas com o que a gente tem aí pela frente para entregar para os nossos clientes nesse ambiente de mercado de capitais. Perfeito. Obrigado, André. Obrigado, Bernardo. Temos mais uma pergunta aqui do Gustavo Castro, da Núcleo Capital, que é relativa a consignado. Então, eu imagino que o Mota poderia ser a pessoa para responder, que é o seguinte: poderiam falar da estratégia do banco em relação à carteira de consignado? Como acreditam que a carteira e o cenário competitivo vai evoluir? Gustavo, obrigado pela pergunta. A nossa carteira de consignado é uma linha que vem crescendo de forma importante, comunica diretamente com a nossa estratégia de mix de carteira, uma linha extremamente rentável e faz todo sentido para o cliente. Nós crescemos na divulgação do resultado, nós declaramos um crescimento de 15,3%, um banco que vem crescendo fortemente essa carteira e que, para a peça orçamentária, para o nosso objetivo do ano que vem, é um crescimento ainda maior. Ele traz boa rentabilidade para o banco, uma ótima experiência para o cliente. Estamos ampliando canais para que nós possamos ter um escopo ainda maior de distribuição. Estamos muito otimistas para o cenário 21 nessa linha de consignado. A expectativa é de um crescimento ainda mais robusto e uma operação mais fluida para o nosso cliente. Obrigado, Mota. Temos mais uma pergunta para o André, da Júlia Moura, que é jornalista do Grupo Folha. Ela pergunta o seguinte: André, na sua visão, o BB está pronto para o Open Banking? Quais são os principais desafios nessa implementação? Eu vou dividir essa com o FOSS também, mas sim, a gente está se preparando. Eu mencionei na minha apresentação, nos meus comentários, que a gente tem aí já várias relações com parcerias para entrar nessa linha. Eu acho que o Open Banking é o começo, né? E acho que essa é um processo que a gente tem visto de democratização do sistema financeiro. E eu acho que a forma de atuar é o que eu expliquei aqui. Quer dizer, o Open Banking tem dois aspectos. Um é de defesa na nossa base, e isso eu acho que tem a ver com atendimento dos nossos clientes. E quanto melhor a experiência deles, melhor isso vai acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso que eu mencionei de manutenção, de melhoria da experiência, ele está vinculado com essa nova frente que a gente está vendo, que é um mercado mais aberto, que o cliente vai ter a opção de decidir com quem que ele vai fazer negócio e o sistema vai estar aberto para ele. Então, a única forma que nós queremos que a gente tem para nos defender disso é que o cliente esteja satisfeito na relação conosco. Então, acho que esse é o primeiro lado na parte de defesa. Na parte de ataque, eu acho que a gente tem que se preparar. Eu mencionei um pouco, até na experiência do cliente, mas
Se você conhecer melhor o seu cliente ou com a base de Open Banking você vai conseguir ter acesso a uma base maior, se tiver isso vinculado com o seu data analytics, né, você vai poder oferecer uma coisa melhor. E se tiver algum outro banco no qual o cliente pertence, não esteja visualizando isso que nós estamos vendo, eu acho que é essa a forma de ataque. Mas isso é o começo, a gente está muito incipiente ainda nessa trajetória, isso vai ser muito interessante quando começar, mas sim, eu vou passar para o Fossi para me ajudar na parte mais técnica, mas efetivamente, para mim, esses são os dois pilares que a gente tem que trabalhar, e eu estou confiante que a gente entende onde estamos indo no sistema financeiro e a gente está se preparando para isso. É isso mesmo, André. A gente vê como muito positivo a questão do Open Banking, né? Eu ia falar regulamentação, mas porque tem a parte legal, mas tem a parte de oportunidade de negócio também. O banco vem se preparando aí desde 2017 para isso, investindo em plataformas de API, em gestão de API, e que é a forma, né, da gente comunicar com o Open Banking e enxergando oportunidades de negócio para isso também. E pelo lado dos dados, né, o Open Banking vai permitir com que a gente conheça cada vez mais nosso cliente, que ajude a viabilizar a segmentação multidimensional, que o André falou, que a gente entenda o momento do cliente, né, e isso a gente vai conseguir levar serviço com maior valor agregado para o nosso cliente. Então, a gente vai agregar o Open Banking regulatório com a plataforma que a gente usa, o Open Banking também para conectar com fintechs, com outras empresas e fazer negócios mais integrados. Então a gente olha isso aí como uma grande oportunidade, com ótimos olhos para levar melhor serviço agregado para o nosso cliente. Perfeito. Infelizmente, nós temos pouco tempo e temos várias perguntas, mas eu me comprometo aqui a nossa área a responder todas elas. Eu vou pegar a última pergunta, que é do Jorge Dantas, da Nave Capital, e que ele pergunta para o André, que na sua fala você havia comentado sobre redução de despesas nominais ao longo do tempo. Já podemos esperar alguma coisa para 2021? Eu até comentei isso durante a nossa reunião de resultados, né, no terceiro trimestre. A gente está em construção dessa agenda de eficiência. A gente pretende trabalhar com ela ainda e trabalhar com o Conselho de Administração em breve. Sim, eu acho que vamos ter eficiências que vão acontecer em 2021, mas, evidentemente, uma transformação maior de eficiência e com processos efetivamente digitais, isso tem um prazo um pouco mais longo. Quer dizer, nós olhamos na meta, evidentemente, sempre o orçamento do próximo ano, e a gente tem algum compromisso ali de trabalhar, mas eu não consigo visualizar uma queda nominal de despesa para o próximo ano, mas sim a história de trajetória, a gente pretende divulgar isso no próximo ano, muito positiva ali de que vocês vão ver, da consciência que nós temos com relação a esse novo momento do sistema financeiro, e a gente está lidando com isso e vai acontecer nos próximos anos, né? Lembrando que o nosso planejamento estratégico ele vai um pouco mais adiante, então a nossa meta não é olhar só no curto prazo, mas olhar que transformações nós devemos fazer para que isso impacte positivamente em eficiência para o cliente e, evidentemente, na redução de custos, dado que como eu comentei, dado que a indústria vai ter uma pressão de margem. Obrigado. Perfeito. Obrigado, André. Como eu falei, temos perguntas muito interessantes aqui e certamente a gente vai responder todas elas, mas por uma restrição de tempo nós passaremos agora para a próxima fase aqui do nosso dia, né? Eu agradeço todas as perguntas, eu agradeço o envolvimento de todos e a atenção. Agora eu gostaria de convidar a presidente da PIMEC São Paulo, a senhora Lucy Souza, e o senhor Hélio Nogueira, da PIMEC Rio de Janeiro, para suas considerações. Bom dia a todos, analistas, demais profissionais de investimento. Bom dia, presidente André Brandão, vice-presidente de Finanças Carlos André, através dos quais saudamos toda a equipe do Banco do Brasil. É uma imensa satisfação estarmos juntos novamente. Uma parceria bastante longeva, aqui por escritório de São Paulo, são 26 anos de reuniões consecutivas,
o que lhes confere o selo Esmeralda da Civilidade, pelo que agradecemos muito. E agora passo a palavra ao meu colega do Rio para suas considerações. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Banco do Brasil, que no caso a gente confere o selo assiduidade de 3 anos. Mas houve uma interrupção aí dentro desse período e é nosso parceiro de muitos anos. Projetos que estivemos aqui de divulgação do mercado de capitais, um apoio à PMEC Rio e à antiga APAMEC de uma forma sempre presente. Dessa forma, eu saúdo aí também todo o staff do Banco do Brasil, toda a equipe que possibilitou essa reunião aqui. Desde segunda-feira a gente está trabalhando para chegar aqui hoje e tentar oferecer o máximo aí para analistas e a comunidade de analistas e investidores. Eu agradeço mais uma vez à entidade a presença e, como eu falei, saúdo o staff e desejo sucesso no ano de 2021. Na verdade, eu que agradeço a parceria, assim, é muito importante a função que vocês têm para a indústria, essa relação que nós temos e o trabalho que vocês fazem para a associação, para os investidores, para o mercado de capitais, é uma coisa muito importante. Eu parabenizo por todo esse trabalho que vocês têm e agradeço novamente o tempo de todos, a organização desse evento. Agradeço aos participantes que aqui nos ouviram. Como o Daniel falou, a nossa função vai ser aumentar a proximidade, tanto eu quanto o Carlos André. A nossa principal função aqui, juntamente com o Daniel, é aumentar essa proximidade e mais eventos faremos, mais próximos ficaremos de vocês. E, evidentemente, essa relação com a PMEC, ela se continuará por muitos anos. Então, eu agradeço novamente, agradeço a todos a participação. Tenham um bom dia e obrigado pela participação. Até logo, obrigado.